Quando eu, Eduardo, entrei pela primeira vez na escola Barão de Lima, sabia que estava fazendo algo estúpido. Já tinha ouvido as histórias sobre o lugar durante toda a infância. Professores que desapareceram, alunos que enlouqueceram e um incêndio que destruiu metade do prédio nos anos 80. Só que, como todo adolescente cheio de coragem burra, aceitei o desafio dos meus amigos: passar a noite dentro da escola abandonada. A Barão de Lima ficava no final da cidade, afastada e esquecida. O prédio era imenso, com janelas quebradas e grades enferrujadas que mais pareciam jaulas. Algumas partes do muro estavam cobertas por mato e pichações antigas, mas a entrada principal ainda estava intacta. Eram quase 11 horas da noite quando eu e o grupo, Léo, Dani e Mauro, cruzamos o portão enferrujado. A luz das lanternas tremulava enquanto caminhávamos pelo pátio. "Olha isso, parece que parou no tempo", murmurou Dani, olhando para as paredes descascadas. O pátio era tomado por ervas daninhas, com um parquinho enferrujado que parecia prestes a desmoronar. O lugar estava em silêncio, sem vento, sem o som de insetos. Nada. Apenas a madeira rangendo de leve quando pisamos nas tábuas do chão. Léo, sempre o líder do grupo, tomou a frente. "Bora entrar logo. Quanto mais rápido, mais cedo saímos daqui." Forçamos uma porta lateral que dava para o corredor principal. O cheiro de mofo e podridão foi a primeira coisa que nos atingiu. Era como respirar algo morto, esquecido por décadas. As paredes estavam cobertas por manchas escuras. Talvez mofo, talvez algo pior. Começamos a explorar os corredores. O prédio parecia não ter fim, com portas que davam para salas cobertas de poeira. Carteiras e quadros negros ainda estavam ali, como se o tempo tivesse parado. Em algumas salas, encontramos livros velhos e cadernos rabiscados. Folheei um deles e percebi algo estranho. As páginas finais eram sempre arrancadas. "Por que alguém faria isso?" perguntou Mauro, claramente nervoso. "Sei lá, vai ver, era só vandalismo", respondi, mas nem eu acreditava nisso. Depois de 1 hora explorando o andar térreo, decidimos subir para o segundo andar. As escadas eram inseguras, rangendo a cada passo. Mauro, que era o mais pesado, precisou ir com cuidado para não despencar. Quando chegamos ao topo, o ar parecia ainda mais denso, como se algo nos observasse. Encontramos uma sala trancada com uma placa que dizia arquivo escolar. Era a única porta fechada de todo o prédio. Léo, que sempre andava com um pé de cabra para desafios assim, começou a forçar a fechadura. "Tem certeza que quer abrir isso?" perguntei. "Óbvio, mano. É aqui que as coisas interessantes estão", respondeu, forçando com mais vontade. A fechadura finalmente cedeu, e a porta se abriu com um estalo seco. O ambiente dentro da sala era diferente. O chão estava coberto de folhas de papel antigas, mais organizadas em pilhas. Arquivos e pastas empoeiradas forravam as prateleiras. Dani pegou um dos documentos e leu em voz alta. "Aluno 47 encerrado. Que estranho." Mais papéis todos iguais. Listas com números de alunos e a mesma palavra ao lado. Encerrado. Não havia datas, nomes nem explicação. Apenas os números e aquela palavra. "Isso aqui é bizarro", Mauro murmurou. Foi então que ouvimos o barulho. Um som baixo e arrastado vindo do final do corredor, como algo raspando o chão. Léo desligou a lanterna imediatamente, e o silêncio voltou a tomar conta do ambiente. "Quem mais está aqui?" sussurrou Dani com a voz trêmula. Eu queria acreditar que era só um animal ou outro grupo de idiotas como nós. Mas, naquele momento, senti um arrepio subir pela espinha. Não era normal. "A gente devia ir embora", falei em voz baixa. "Não", respondeu Léo. "A gente veio até aqui, não vamos embora sem descobrir o que é isso." O som voltou, mais alto desta vez, e dessa vez parecia mais próximo. Dani segurou meu braço com força, e Mauro já dava passos para trás. Léo, no entanto, decidiu sair da sala e iluminar o corredor. "Não tem nada aqui", ele disse, voltando o olhar para a gente.
De repente, o som cessou. E o silêncio que veio depois foi ainda pior. Como se o prédio inteiro estivesse segurando a respiração junto com a gente. Vamos descer, Mauro insistiu. Isso aqui tá errado. Léo finalmente concordou. E saímos da sala de arquivos. O corredor parecia mais escuro do que antes. E não conseguíamos ouvir nada além dos nossos próprios passos apressados. Quando chegamos às escadas, paramos. As marcas estavam lá. Riscos fundos no chão de madeira, como se algo tivesse sido arrastado. E aquilo não estava ali quando subimos. Anda logo, gritei, empurrando Mauro para frente. Descemos quase correndo, ignorando o rangido das tábuas e o risco de cair. Quando finalmente chegamos ao térreo, cruzamos o corredor sem olhar para trás. Ao passar pela porta lateral e sair de volta ao pátio, eu senti o ar mudar. Respiramos fundo, como se tivéssemos escapado de algo invisível. Paramos do lado de fora, ainda ofegantes. Que porra foi aquilo? Dani perguntou, quase chorando. Léo, que sempre bancava o corajoso, não disse nada. Só encarava o prédio, imóvel. Ele parecia diferente, como se tivesse visto algo que não quis contar pra gente. Vamos sair daqui, disse Mauro. Pegamos nossas coisas e fomos embora em silêncio. Mas ao olhar para trás uma última vez, juro que vi uma luz fraca no segundo andar. Uma lanterna? Um reflexo? Não sei. Só sei que, naquela noite, começamos algo que não devia ter sido mexido. E o pior ainda estava por vir. Depois daquela noite, o silêncio tomou conta do nosso grupo. Cada um seguiu sua vida, mas havia algo errado. Naquela semana, Léo faltou à escola por 3 dias seguidos. Quando finalmente apareceu, parecia abatido. Olheiras profundas, uma expressão vazia e sem a arrogância de sempre. E aí, o que aconteceu contigo? Perguntei, tentando quebrar o gelo no intervalo. Ele me encarou por um segundo, hesitante. Nada, só tô cansado, respondeu, desviando o olhar. Não acreditei, mas resolvi não insistir. Léo sempre foi fechado quando queria. Só que, naquela mesma tarde, uma coisa me deixou com o estômago embrulhado. No meu armário, encontrei um papel amassado. Abri com cuidado e senti o suor frio descer pelas costas. Aluno 47, encerrado. O mesmo papel da sala de arquivos. Era impossível. Nós não levamos nada de lá e eu tinha certeza de que nenhum dos outros faria uma brincadeira tão idiota. Guardei o papel no bolso e fui direto para casa. Nos dias seguintes, a situação piorou. Dani começou a ter pesadelos constantes, sempre com o mesmo tema. Um corredor escuro e um som de algo arrastando pelo chão. Ela me contou tudo tremendo, mas eu já sabia do que se tratava. Mauro, por outro lado, simplesmente sumiu. Não atendia mensagens, não ia mais à escola. Precisamos voltar lá, disse Léo, um dia depois da aula. Você tá maluco? Respondi. Isso é suicídio. Alguma coisa tá errada, Eduardo. Eu não consigo dormir sem ouvir aquele barulho. Parece que tá perto. Léo não estava bem. A palidez, os olhos fundos e a expressão de quem não dormia há dias deixavam isso claro. Mas, contra todo o bom senso, eu aceitei. Não só por ele, mas porque, no fundo, eu também sentia que havia algo inacabado. Naquela noite, eu e Léo voltamos à escola Barão de Lima. Dessa vez, Dani se recusou a ir. Mauro continuava desaparecido. Levamos lanternas, mochilas e até um canivete que meu pai guardava na gaveta. O portão, enferrujado como sempre, rangeu quando o empurramos. O lugar parecia ainda mais sombrio do que na primeira vez. A escuridão era quase palpável, e o ar carregava um cheiro forte de ferrugem e mofo. Léo seguia à frente, a lanterna tremendo na mão. Subimos as escadas em silêncio, cada passo ecoando no vazio. Ao chegarmos ao segundo andar, notamos algo estranho. As marcas no chão haviam se multiplicado. Não eram só riscos, agora eram letras. Fracas, mas visíveis. Elas formavam palavras. Voltem. Isso não estava aqui antes.
Murmurei, sentindo o coração disparar. Léo não respondeu. Continuou em direção à sala dos arquivos, e eu o segui, relutante. A porta ainda estava entreaberta, mas o ambiente estava diferente. As folhas e arquivos que antes estavam organizados estavam espalhados pelo chão. Era como se alguém tivesse revirado tudo. "Procura", ordenou Léo com uma voz fria. "Procurar o quê?" "Algo. Qualquer coisa que explique isso." Obedeci, mas não encontrei nada além de papéis com a mesma anotação. Encerrado. Números e mais números. O padrão, no entanto, era claro. Todos os números seguiam uma sequência, exceto o último papel que encontrei, jogado embaixo de um armário. "Aluno 50, incompleto." Mostrei para Léo. Ele ficou parado, sem reação, até que ouvimos um som. O mesmo barulho de algo sendo arrastado pelo chão, mas desta vez era muito mais perto. As luzes das lanternas começaram a falhar, oscilando como se a bateria estivesse acabando. "Eduardo", a voz de Léo saiu trêmula. Olhei para a porta. No corredor escuro, uma sombra se movia lentamente. Algo grande e disforme. Não dava para distinguir o que era, mas aquilo se aproximava. "Corre!" gritei, puxando Léo pelo braço. Saímos da sala às pressas, descendo as escadas quase tropeçando. O barulho ficou mais alto, ecoando por todos os lados. Era como se o prédio inteiro estivesse vivo, rangendo, se movendo. Quando finalmente alcançamos a saída, algo agarrou minha mochila, me puxando para trás. Léo virou e com todas as forças rasgou a alça da mochila. Caí no chão do pátio, ofegante, enquanto ele me puxava para fora. Cruzamos o portão e corremos, sem olhar para trás, até chegarmos à rua iluminada. O barulho cessou. O silêncio da cidade era quase reconfortante depois daquilo. O que era aquilo?" perguntei sem fôlego. Léo apenas balançou a cabeça. Não sabia. Ninguém sabia. Os dias seguintes foram ainda mais estranhos. Mauro continuava desaparecido, e Dani ficou internada depois de ter uma crise de pânico. Léo se isolou, recusando qualquer contato, e eu não conseguia tirar aquelas imagens da cabeça. A sombra no corredor, os barulhos, o papel do aluno 50. Foi só algumas semanas depois que recebi a notícia que me deixou paralisado. Mauro foi encontrado. Seu corpo estava no porão da escola Barão de Lima. A polícia disse que ele provavelmente entrou sozinho e caiu por acidente, mas a expressão no rosto dele não parecia a de alguém que caiu. Era uma expressão de puro pavor. Decidi voltar à escola mais uma vez, sozinho. Precisava entender. Entrei pela mesma porta lateral, a lanterna firme na mão. O prédio estava ainda mais escuro, mas o silêncio parecia diferente. Cheguei até o porão, onde Mauro foi encontrado. O lugar era pequeno, úmido, com paredes rachadas. E foi lá que eu vi. No chão, gravado na poeira com traços fundos, havia uma palavra. Incompleto. Eu sabia o que significava. Não era Mauro que faltava. Era eu. Senti o ar gelar, como se algo estivesse ali comigo. A lanterna apagou, e o barulho começou outra vez. O som arrastado, vindo de todos os lados. Saí correndo, tropeçando nas tábuas e nos destroços. Subi as escadas, atravessei o corredor e passei pela porta de entrada, sem olhar para trás. Quando cheguei à rua, o som finalmente parou. Nunca mais voltei àquela escola, mas até hoje, ouço aquele barulho arrastado em meus pesadelos. E às vezes, juro que sinto alguém me observando no escuro, esperando o momento certo para terminar o que começou.